Pronto, Berna, está gravando. Ok. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Eu quero saudar a professora Marina, que atende ao nosso convite e vem abrilhantar, não é, as comemorações do DIPEM, dos 10 anos do DIPEM. Saudar os estudiosos e estudiosas da psicologia cultural, da educação, da música, talvez tenha alguém, né? Acho que tem os alunos aqui, o Valmir e o Dalton, que eu já vi. Então, dizer da nossa alegria em tê-la aqui, professora Marina, pela segunda vez, não é? Já dialogamos noutro momento, e o DIPEM tem essa importância enorme, né, de fazer essa articulação entre esses diferentes campos da psicologia cultural, da formação de professores e da educação musical. Então, essas contribuições são sempre muito, muito interessantes, muito relevantes, por mais novas que pareçam para os meninos, eles vão explorando isso depois nos textos, nas discussões, nos momentos de estudo. Então, nossa gratidão por esse momento, né? Espero que a gente possa ter uma interlocução muito profícua. Eu saúdo a professora Vanessa Torres, que acaba de entrar na sala. Quero saudar também a professora Tatiana, não é? Que é vice-líder agora do DIPEM, mas é a líder forever, né? Então, desejar boa tarde a todos, desejar que possamos aproveitar essa fala, e vou apresentar brevemente a professora Marina Assis Pinheiro, é professora permanente da pós-graduação em psicologia da UFPE, coordena o Laboratório de Estudos da Dialogia da Experiência Estética e Criatividade, concluiu pós-doutorado no Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, desenvolve pesquisas sobre intersubjetividade e psicologia da criatividade, atua especialmente nos seguintes temas: emergência do novo e dialogismo, linguagem e subjetividade, experiência estética e processos psicológicos, cultura e singularidade. Então, nós queremos agradecer mais uma vez o acolhimento ao nosso convite e desejar, né, que essa exposição que trata de signos presentacionais e criatividade, corpo, afeto e linguagem no senso de autoria da vida, seja de muito impacto, né, nas nossas imersões no tema, nas lembranças, no campo experiencial também. Então, a palavra é sua, fique à vontade e seja muito bem-vinda. Bom, professora Bernardina, muito obrigada pelo convite, a Tatiana também, uma colega muito querida, né, que a gente tem uma história, tem até um capítulo aí, eu acho que sela esse tempo de contato da gente de uma forma muito intensa, né, muito tocante, o livro do legado da professora Maria Lira. Dizer que é uma satisfação compartilhar esse tema, né, e que eu tenho perseguido, é um tema em desenvolvimento ainda, mas que eu acho que sempre atravessou o meu estudo, né, numa interface entre a psicologia e o campo das artes. Às vezes, né, por conta assim da forma como a gente lida, eu estava comentando isso com os sistemas teóricos, eu tenho uma tendência às vezes a falar numa gramática assim muito conceitual, mas vocês podem ficar à vontade para me interromper a qualquer momento que não ficar claro, que for confuso, eu vou ter o maior prazer, porque eu pego as questões como uma oportunidade de eu mesma entender o que eu estou buscando transmitir para vocês, né? Então, fiquem, assim, é só levantar a mão, fazer a questão, que eu vou ter a maior satisfação em discutir. Então, indo aqui para a minha apresentação, se, inclusive, a internet oscilar alguma coisa, vocês podem me avisar que eu estou aqui com o telefone do lado, aí eu boto no 4G, tá certo? Mas está funcionando tudo por aí, não tá? Sim. Pronto. Então, vamos lá. Essa questão do senso de autoria, né, ou assim, como é que a gente se sente autor da nossa própria trajetória,
é um tema que me é muito caro e que eu vejo, assim, como na ordem do dia, né? Em épocas de tanta aceleração produtiva, de tanta virtualização e, consequentemente, instrumentalização da comunicação, ou seja, de tantas forças estruturais que desapropriam nós de nós mesmos, né? Eu penso que insistir na leitura sobre o papel da nossa singularidade, da nossa unicidade histórica, cultural, afetiva e encarnada, né, um ponto que a psicologia ela não pode abrir mão, né? Para e passo, claras reflexões sobre aquilo que está no campo das nossas determinações sociais, culturais. Então, para mim, o senso de autoria, né, ele lida, inclusive, em como nós conseguimos, às vezes, sob condições, né, tão duras. Eu começo essa apresentação com uma passagem, né, de quarto de despejo, que eu acho muito forte, né, e que fala um pouco nessa insistência, nessa espécie de força muito misteriosa, dessa necessidade da gente poder escrever com as nossas próprias palavras sobre a nossa trajetória, e eu quero mostrar como isso é um processo muito específico, muito particular, que não é como a nossa fala sobre outras esferas, né, da nossa vida. Então, nessa passagem, a gente vê Carolina de Jesus dizendo: eu não sou indolente. Há tanto tempo que eu pretendia fazer o meu diário, mas eu pensava que não tinha valor, e achei que era perder tempo. Eu fiz uma reforma em mim. Quero tratar as pessoas que eu conheço com mais atenção. Quero enviar um sorriso amável às crianças e aos operários. Recebi intimação para comparecer às 8 horas da noite na delegacia do 12. Passei o dia catando papel. À noite, os meus pés doíam tanto que eu não podia andar. Começou a chover. Eu ia na delegacia, eu ia levar o José Carlos. A intimação era para ele. O José Carlos está com 9 anos. Então, eu peguei, né, esse fragmento, né, esse texto todo que atravessa, é um texto que é eterno, né, e que traz um pouco, né, sobre esse processo que eu quero discutir com vocês, né, sobre como na ordinariedade da vida, nas suas condições mais extremas, né? Eu acho que isso é algo propriamente do humano, é o que nos humaniza, né? Surgem essas forças capazes de gerar esse testemunho do extraordinário, né? Então, veja que ela fala, né, que inicialmente pensou que não tinha valor, que era uma perda de tempo, né? E nesse diário o tempo todo ela viaja no tempo, em paisagens, né, que ela desejava. E ela fala desse projeto, né, que é um projeto afetivo, e aí, logo em seguida, ela fala desses pés que doem, depois de ter passado o dia catando, e conclui falando dessa intimação para o filho, que está apenas com 9 anos. Né? Então, é um texto que ele traz vários elementos desses 3 registros que são, digamos assim, indissociáveis na experiência humana, corpo, afeto e linguagem, mas que não são redutíveis uns aos outros, né? Ou seja, apesar deles coexistirem, se co-constituírem no campo da experiência, eles vão ter uma dinâmica, né, específica, que é o que eu pretendo abordar com vocês à luz dessa noção de signos presentacionais, que é um conceito que eu acho preciosíssimo, que vem, né, do estudo da estética ou da criação artística na música, e que eu acho que vale a pena a gente pensar no contexto, inclusive, da pessoa comum, da pessoa face às resistências, né, face ao imponderável, como Carolina de Jesus colocava em sua escrita. Tudo bem até aqui? Vocês estão comigo? Sim? Sim. Então, essa é uma citação que eu sempre trago nas minhas passagens, nas minhas palestras, né, que é o poeta forte que Hort discute em Contingência, Ironia e Solidariedade. E eu acho que ele caracteriza muito bem isso que eu chamei, né, dessa espécie de, quase que uma insistência, uma necessidade, né, de escrever a própria vida. Então, ele fala do horror do poeta forte, né? Então, ele diz: fracassar como poeta e, portanto, para Nietzsche,
fracassar como ser humano é aceitar a descrição de si mesmo feito por outras pessoas, é executar um projeto previamente preparado, é escrever, no máximo, variações elegantes sobre poemas escritos no passado, né? Então, acho que, como a gente viu na citação anterior, a gente está vendo alguém que não se contenta, né, em estar no campo da repetição, né, em estar ali apenas nessa espécie de silenciamento, né, da sua força, inclusive transgressora, né, e que não abre mão, né, de revestir a sua vida de um vocabulário que ainda, como ele fala, né, ainda que marginalmente um vocabulário que seja seu, né? Então ele diz: foi Nietzsche o primeiro a sugerir explicitamente que abandonássemos toda a ideia de conhecer a verdade. Sua definição de verdade, como um exército móvel de metáforas, equivaleu a dizer que a ideia de representar a realidade por meio da linguagem e, portanto, de descobrir um contexto único para todas as vidas humanas deveria ser abandonada, né? Então, Hort traz aí esse poder criador, performativo, né? Quando a gente vai para um analista, quando a gente procura um outro, né, que a gente investe na nossa comunidade religiosa, enfim, a gente faz o testemunho das nossas experiências, não só como relato do que nos aconteceu, mas procurando, na unicidade tão solitária daquilo que nos atravessou, encontrar, talvez, né, uma palavra que dê conta, como diz Clarice Lispector, da não palavra do sentido, né? Ou do não sentido daquilo que nos provoca, que nos descentra. E é por isso que eu pesquiso, que eu coloco essa discussão no campo do estudo da psicologia, né, dos processos criativos. Então, tem um hermeneuta chamado Husserl, né, que eu gostei muito, The Life of Understanding, é o nome do livro. Ele diz, né, outros seres vivos são capazes apenas de sua potencialidade específica. Eles podem fazer isso ou aquilo. Mas os seres humanos são animais capazes da sua própria impotência. Eu acho interessantíssima essa forma que ele aborda, né? Ou seja, nós somos atravessados pelo horror da nossa própria impossibilidade, da nossa própria impotência. Então, veja que ele faz essa diferenciação não para mostrar uma espécie de soberania ou superioridade do humano em relação às outras espécies, mas como a nossa espécie, por conta da sua própria reflexividade, né, ela é atravessada pelo horror de não construir os seus próprios possíveis. Então, pensar em processo, em senso de autoria da vida, pensar numa mulher como Carolina de Jesus, que escreve seu diário, apesar de faltar comida, de escutar os filhos reclamando, né, como ela diz, perguntando, tem mais? E não tem? E ainda assim passar a manhã escrevendo, lendo, né? Então, isso insere como uma questão que está no coração vivo da psicologia dos processos criativos. Com isso, Husserl destaca não só certa indeterminação humana, mas também a ideia de que toda potencialidade criadora comporta a potencialidade do não ser, enquanto próprio motor, enquanto própria força de tornar-se, né, de se atualizar, de colocar em ato. Isso seria o traço da singularidade subjetiva da psicologia, que simultaneamente também constitui o sujeito da pesquisa. Então, nós, pesquisadores, também, a gente está sempre às voltas, né? Eu estava aqui me justificando com Naira, não sei se eu ia trazer alguma coisa tão nova, né? Porque a gente está sempre nesse esforço, né? Não do novo pelo novo, mas de um novo que amplie o modo de reconhecimento e, consequentemente, de transformação daquilo que nos dói, daquilo que coloca a gente, né, em questão, que às vezes nos desapropria, nos objetifica, né, porque a Carolina de Jesus ela estava também respondendo a todos os horrores que ela se via submetida. Então, nessa passagem, né, está na enciclopédia do estudo da possibilidade, ele vai dizer, como seres humanos, vivemos no universo do possível, tanto no aqui e agora, da experiência cotidiana. Sonhamos, desejamos, antecipamos, criamos, exploramos continuamente novos espaços de possibilidade para nós e para os outros. Nossas vidas são marcadas por esse estado anfíbio,
tanto no real, no aqui e agora, mas em constante envolvimento com a esfera do possível, do que ainda não está aqui e do que poderia estar, né? Como a gente vê nesses diários, né, que eu abri a minha fala hoje, ela relata, né, que um dia ela quer sair da favela, que ela acha que a favela era o quintal, que existiam os palácios, né, e que ali era o lugar em que recebia os refugos, né, dos palacetes, enfim. E aqui eu coloquei uma imagem da Viviane Maier, né, essa fotógrafa, ela está aqui também, eu gosto muito do trabalho dela, ela passou a vida como babá, mas depois de morta se descobriu uma extensa obra fotográfica dela dentro de um locker de estação de trem, fotografias belíssimas como essa, né, que a gente vê essa atividade da criança, o brincar já apresenta essa característica anfíbia, né? Então, uma pedrinha, né, para uma criança se transforma num foguete, num meteoro, né? Então, é essa característica que marca uma parte da nossa humanidade, da nossa humanização. Por isso também que discutir, né, sobre o senso de autoria, ou discutir, né, os processos criativos, ou a relação com a possibilidade humana, nos coloca muito próximo de uma reflexão propriamente do campo das artes, né? Então, eu coloco o meu trabalho muito nessa fronteira, nesse diálogo, né? Não que a arte precise da psicologia, eu acho que a psicologia precisa muito mais da arte do que a arte de nós, né? Então, a Juan José Sayer, que tem uma obra chamada, que eu gosto muito, dentre outras, O Enteado, num artigo bem pequenininho sobre o conceito de ficção, que sempre me impressionou esse livro dele, que é a história de um menino que acidentalmente entra num navio que desemboca, né, numa tribo, numa época aí remota, e ele assiste a um banquete antropofágico, é lindo, assim, você tem vontade de participar daquelas cenas, assim, aquele livro que engole você. E aí, sobre a ficção, né, porque a gente pode dizer, mas quanto, né, que essa vida da possibilidade, essa vida imaginativa, é algo que está colado, é algo que realmente transforma a realidade do que nós vivemos, né? Será que a ficção ela é um registro assim tão distinto da realidade que nós vivenciamos? Então ele diz: ao ir em direção ao não verificável, veja que é o registro da vida invisível, a ficção multiplica ao infinito as possibilidades de tratamento. Não negam a suposta realidade objetiva, ao contrário, submerge-se em sua turbulência, desdenhando a atitude ingênua que consiste em pretender saber de antemão como essa realidade se conforma. Não é uma claudicação ante tal ou qual ética de verdade, mas sim a busca de uma ética um pouco menos rudimentar. Né? Então, ele está falando que a realidade humana, ela é sempre uma realidade em que é vivida em primeira pessoa. Logo, é uma realidade que é sempre atravessada por uma perscrutação sobre os seus possíveis. Né? Por isso que ela fala, multiplica ao infinito as possibilidades de tratamento. Logo, a ficção não é o oposto da realidade, mas a sua própria ampliação. Né? Aqui eu coloquei uma imagem desse filme que eu gosto muito, aliás, todo carnaval eu saio fantasiada dessa moça que é atacada pelos pássaros, né? Que é o filme de Hitchcock, que eu gosto imenso, né? Em que, na entrevista com Truffaut, ele diz que pensou que a história dessa moça que vai, não sei se vocês já assistiram esse filme, vocês já viram Os Pássaros, de Hitchcock? Alguém já viu? É que eu não vejo vocês. Há muito tempo, Marina. Vi sim. Pronto, é maravilhoso. Essa moça, ela entra numa loja de animais, né, e ela vê esse cara comprando alguma coisa, e ela sente um desejo por ele, e tem uma interação breve e resolve levar para ele um casal de passarinhos, né. E aí, nessa visita, tem várias camadas dessa história, de repente, os pássaros começam a atacar toda a comunidade. E aí é uma história meio maluca, né? Como assim os pássaros? É um suspense de tirar o fôlego. E o Hitchcock diz, eu penso que os meus pássaros, hoje eu penso, que eles são como a sexualidade da mulher, ele diz nessa entrevista, porque você nunca sabe quando ela vai atacar, e geralmente quando ela ataca, ela é furiosa. Então eu achei isso brilhante.
Então, veja, do ponto de vista, né, de uma filosofia dialógica, autorar também não é só se confrontar com o mundo, né, como eu estava falando para vocês, apartado de sons doces e orações, veja o testemunho, né, e os sonhos que Carolina de Jesus coloca no seu diário, né. Então, o Bakhtin fala que somente através do não álibi no ser, ou seja, o entendimento de que nós estamos sempre numa relação de implicação com tudo que nos atravessa e como nós respondemos, que a gente pode efetivamente transformar uma possibilidade vazia em um ato ou ação responsável e real. Né? Então, o não álibi é uma noção muito importante, né? Porque ele vai falar que mesmo no mais impensável, digamos assim, dos processos, né, de opressão, nós estamos sempre numa posição de respondentes. E, por sermos humanos, nós não apenas respondemos, mas nós somos responsáveis pelo modo como nós reagimos a esse outro. Né? Lembrando um filme que ganhou, né? Agora o Ainda Estou Aqui, né? A gente vê a história, né, daquela matriarca e tudo aquilo que ela transformou na vida dela e na história, né, do nosso próprio país, quando ela se confronta com o não álibi, né? Então, a história, né, que nós vamos sorrir, né? Eu acho que se transformou em emblemática, porque ali onde o outro esperava, né? Uma ventrilocagem de uma tristeza, né? De um silenciamento, que era isso que a força do Estado pretendia, ela insiste, né? Ela diz, não, nós vamos sorrir como essa espécie de não álibi, né? Essa possibilidade que se coloca, né, como uma resposta ética e real. Um exemplo disso, né, que eu tenho mencionado muito, não sei se vocês conhecem, né, esse rapazinho francês, Edouard Louis, meus estudantes amam ler essa obra dele, que hoje se denomina de autoficção, né? Então, nesse livro, particularmente, Quem Matou Meu Pai, ele faz uma recuperação de tudo que ele vivenciou nessa relação, de como esse pai oscilava entre a máxima brutalidade e a máxima vulnerabilidade. Então, ele mergulha, digamos assim, no sistema de violência o qual ele se via, para entender, inclusive, tudo que esse pai, de alguma forma, repetia também. Né? Não numa espécie de perdão idealizado, né? Mas num reconhecimento do jogo de forças que fez dessa relação que ela pôde ser e que ele transforma, né? Nesse livro. Inclusive, ele fala, né, sobre como para a família aquilo era um horror, porque estava expondo todo mundo, né? Mas ele disse que apenas escrevendo é que ele teve a possibilidade de transformar a própria família e também gerar outras consciências, né, sobre como essa estrutura, né, ou essas masculinidades são também sequestradas de si mesmas, né? E aí, numa epistemologia dialógica, eu falo aqui, né, dessa passagem de Faraco, que é um dos grandes intérpretes, né, da escrita bakhtiniana, ele vai propor como autoria, né, o ato de assumir uma posição estratégica no contexto da circulação e da guerra das vozes sociais. É explorar o potencial de tensão criativa da heteroglossia, ou seja, das diferentes línguas que nos constituem. Então, ele coloca, né, que autorar é trabalhar na fronteira, é trabalhar entre mundos. Tudo bem até aqui? Estão comigo? Sim? Sim. Maravilha. Então, eu gosto muito desse livrinho, né, do Luiz Antônio Simas e do Luiz Rufino, né, que é Encantamento sobre Políticas da Vida, né, e ele fala sobre essa relação porque eu não estou falando de qualquer processo de autoração, é de autoração da existência, né, da vida,
E aí ele faz essa provocação a partir, né, de uma reflexão que vai desde da espiritualidade, né, das culturas de matriz, né, africana. Ele faz essa diferença entre o que seria realmente viver, né, e como é que a gente pode pensar a morte nesse processo. Que ele diz, existem mortos que estão mais vivos que muitos vivos, e muitos vivos que estão mais mortos que muitos mortos. Então, ele fala, né, sobre como que a gente pode, né, nesse jogo de forças, transformar a nossa condição, muitas vezes, de sobras viventes para aquilo que ele chama de supraviventes, né? Então, ele diz, algumas sobras viventes conseguem virar sobreviventes, ou seja, estão vivos. Outras, nem isso, elas sucumbem, infelizmente. Os sobreviventes podem virar supraviventes, aqueles capazes de driblar a condição de exclusão, de deixar de ser apenas reativos ao outro e ir além, afirmando a vida como uma política de construção de conexões entre o ser e o mundo, humano e natureza, corporeidade, espiritualidade, ancestralidade e futuro, temporalidade e permanência. Então, para o Luiz Antônio Simas, né, o supravivente, esse que não se contenta em apenas ser um sobrevivente ou uma sobravivente, é aquele que não abre mão de lembrar de onde ele veio, de se olhar no espelho, né, e pensar justamente nessas vozes do passado que o constitui, né? E também ele, por outro lado, não desiste em construir outros futuros para si, né? Então, eu sempre cito esse exemplo, né, do Bruno Bettelheim, né, que escreveu a psicanálise dos contos de fada, porque, como um judeu sobrevivente de Auschwitz, ele pergunta por quê? Por que nós sobrevivemos, né? E aí ele tem uma passagem desse livro que ele fala de como era duro lembrar a vida que se teve antes do regime, né, de genocida, de exceção, mas que algumas pessoas, mesmo assim, né, não desistiam de lembrar e de apostar que, ainda que só tivesse daquela casa uma pedra, ele retornaria, ou ele ou ela, né? Então, fala da importância de, mesmo face ao horror, de como insistimos em ser essa espécie de viajantes do tempo, e o que nos torna esse viajante do tempo, como a gente vai discutir, também é a nossa capacidade de sermos afetados e de respondermos, né, através desse esforço de produzir metáforas próprias, metáforas vivas, metáforas supraviventes, né? Aqui eu coloquei só uma passagem, né, das relações entre ciência, arte e vida, e por que a psicologia, ela precisa aprender com a arte, numa posição bastante humilde, né, como, inclusive, grandes autores da psicologia, né, fizeram, o próprio Vygotsky, a psicanálise, né, os grandes autores, né, eles não abrem a mão dessa interlocução, numa posição de aprendiz, sobretudo, e não de aplicação. Então, o Bakhtin diz, a vida e a arte não devem só arcar com a responsabilidade mútua, mas também com a culpa mútua. O poeta deve compreender que a sua poesia tem culpa pela prosa trivial da vida. E é bom que o homem da vida saiba que a sua falta de exigência e falta de seriedade de suas questões vitais, né, ou seja, a sua ventrilocagem, respondem pela esterilidade da arte. O sentido correto e não falso de todas as questões antigas relativas à inter-relação de arte e vida, arte pura, etc., é o seu verdadeiro pathos, no sentido de arrebatamento, né? E de submissão também. Apenas no sentido de que arte e vida desejam facilitar mutuamente a sua tarefa, eximir-se da sua responsabilidade, pois é mais fácil criar sem responder pela vida e mais fácil viver sem contar com a arte, né? Por que ele diz que é mais fácil? Porque eu acho que o que está em jogo, muitas vezes, né, são modos de anestesiamento para nos tornarmos produtivos, para respondermos sempre a essa temporalidade digital,
maquínica, né? Então, viver sem contar com a arte, né, é um modo da gente se tornar impermeável a tudo que é da ordem de nossas questões vitais. Então, esse estudo que eu tento desenvolver, né, sobre o senso de autoria, é um estudo sobre o nosso excesso de humanidade. Eu pesquiso isso nos mais diferentes contextos, né? No processo de interpretação, na psicologia, como somos responsáveis e como podemos ler dialogicamente os dados. Minhas orientandas de doutorado, tem uma que está estudando o senso de autoria em pessoas super endividadas. Enfim, eu acho que esse é um tema que é pungente, e é um tema que, apesar de, talvez, na intimidade, né, do que nós vivemos ser assim, uma coisa tão, poxa, é básico, né, você se sentir apropriado da sua história, da sua trajetória, mas não é tão pesquisado no meu entendimento, né, fora, claro, das noções mais clínicas, mas como uma questão para uma psicologia, né, mais ampla. Então, o Bush diz, a ação não é idêntica ao afeto, mas os afetos, sendo reguladores da ação, contribuem para uma considerável extensão para o seu sucesso. Mas elas fazem mais que isso. Elas constituem essa muito pouco estudada percepção de si sendo um autor, ou seja, entender os processos de autoração é mergulhar nos momentos de ambivalência que atravessam o nosso campo autoral. Né? Veja que a Carolina de Jesus, ali naquele momento, ela diz assim, eu não sei, eu pensei que isso é uma perda de tempo, né? Diz, mas eu fiz uma reforma, a gente pensa uma reforma na casa, né? Então, essa afetividade, ela está também no coração de como sentirmos mais ou menos potentes, mais ou menos sequestrados das possibilidades. Esses afetos ambivalentes é que vão gerar não álibis, né, de implicação muito forte em você cavar com a unha outras futuridades para si, ou, de algum modo, eximir-se, né, como o Bakhtin falou, né, na tentativa de lidar apenas com a trivialidade, né, de ser essa sobra vivente, né, como Luiz Antônio Simas e Luiz Rufino provocam a gente. Então, nesse processo, né, a gente não está falando da linguagem como algo que está aqui pairando sobre as nossas cabeças, né, como um sistema absolutamente abstrato, né, como a gente vê na linguística. A gente está discutindo essa linguagem como algo que é produzido também e transformado pela nossa corporeidade. Então, nesse slide, né, eu falo, no início, ao invés de haver o verbo, né, como Goethe, Freud recupera essa citação, a gente vai dizer, no início havia o corpo. Né? Então, e essa corporeidade é uma corporeidade também constituída de profunda ambiguidade, né? Que eu coloquei a obra chamada Diva, de Juliana Notari, que está aqui na Usina da Arte, né? Que é essa grande fenda, né? Que emula uma grande vulva sangrenta, né? Na terra vermelha. É um trabalho muito forte, é interessante também pesquisar um pouco como ela fala desse trabalho, né? E as respostas que ela encontrou para os efeitos estéticos dessa intervenção que ela faz. E aí, numa leitura, eu acho que mais merleau-pontiana, mais fenomenológica, ele vai dizer, né, sobre a nossa corporeidade, que as coisas são um prolongamento do nosso corpo, posto que essas coisas só existem em relação, em perspectiva, a uma corporeidade que as reconhece, que as sente. Né? Ou seja, as coisas são um prolongamento, então tudo parte dessa corporeidade, de uma corporeidade que foi, né, lá desde Descartes, em termos dos nossos sistemas, né, teórico, epistemológico, cindida, apartada, né, o corpo como se fosse apenas um prolongamento. Não, esse corpo ele tem uma agentividade reflexiva, esse corpo é capaz de transformar de sentidos, né, oriundos dessas vozes, né, que racionalizam o nosso cotidiano. A corporeidade do self também é um prolongamento do mundo, como a diva, ela é feita dessa terra, nós somos, né, dessa mesma materialidade. É o prolongamento do mundo
posto que, do contrário, não existiria a possibilidade do contato, da resistência dos objetos, né? Então, ou seja, o nosso corpo, ele está num regime intercarnal, vamos chamar assim, com o mundo. É isso que nos coloca em contato, é o nosso corpo que se abre e se fecha também ao mundo de relação. Os objetos e as coisas ganham vida como um prolongamento dialógico e simbólico do nosso corpo. Isto é, as coisas são vivas como uma extensão intersubjetiva do nosso corpo. Então, o anel que a gente tem, né? Aquele anel tem uma memória, aquele anel, ele passa, às vezes, até uma vida própria. As coisas não são apenas objetos que eu manipulo, né? Inclusive, essas coisas, às vezes, somem e aparecem do meu campo de visão. Essas coisas me interpelam. Essas coisas podem me provocar afetos e sentidos que eu não pensava antes de entrar em contato com elas. Por isso que essa corporeidade, ela é produtora também de sentidos, de signos, ela é a nossa primeiridade. Aqui eu coloquei o trabalho da Jessica Harrison, que eu adoro essas... Como é que se chama isso? Biscuit, né? Bibelô de porcelana. Está se aproximando, né? Halloween já teve no Brasil, não sei. Mas eu gosto demais. Tem gente que diz, professor, você gosta de Halloween? Não eu gosto muito dessa coisa da visceralidade que ela traz para as porcelanas, né? E aí o Ian Valls, né, ele diz, né, que nós somos criadores compulsivos de signos. E aqui eu trago uma passagem de Exposito, né, em que ele fala sobre a filósofa, né, e a vivência dela do seu transplante. Veja que elaboração interessante que ela faz. Ela diz, meu coração se tornava meu estrangeiro, justamente estrangeiro porque estava dentro de mim. A estrangeiridade, com efeito, devia vir de fora só porque tinha inicialmente vindo de dentro. A intrusão de um corpo estrangeiro ao pensamento. Este vazio ficará para mim como o próprio pensamento e, contemporaneamente, como seu contrário. Então, veja, até os nossos órgãos, né? Eles passam a existir para a gente, ou seja, essa corporeidade é senciente, e ela é geradora de sentidos, né? Então, ela fala de um vazio que ficará para sempre, assim como o seu preenchimento, né? E aí, essa autora, né, Nedegard, ela vai, no texto que ela fala de uma pele semiótica, ela provoca a gente dizendo que o que está dentro do eu só existe enquanto tem uma referência em relação ao exterior. Mas, por outro lado, essa referência pressupõe uma contra-referência do exterior para o interior. Como coloca Merleau-Ponty, a nossa subjetividade ela é corporal. Com isso, ele quer dizer que viver como corpo encarnado não é apenas como sujeito, nem apenas como objeto, porque o corpo é essa categoria, que nem é totalmente coisa, nem é totalmente sujeito. Mas sim de uma maneira que suspende essas oposições. Nesse sentido, a pele, em particular, tem a capacidade de comunicar de várias maneiras, bem como contém referências ao mundo de maneiras biológicas, psicológicas e fisiológicas, ou seja, a nossa própria corporeidade, ela como produtora de sentidos, como geradora, né, de vivências ficcionantes e doadoras de vida, né, os nossos objetos, ela não é pura extensão. Ela é construtora de sentidos, às vezes sentidos silenciados, né, pelas gramáticas ou desconhecidos pelos vocabulários que nós dispomos. Então, a Suzanne Langer, né, que o professor Robert Innes comenta, vai falar, né, dessa noção da própria semiótica pisciana, né, de como esse signo ele se situa entre a representação e a morte do objeto que ele aponta, né? Como, por exemplo, a gente fala, né, de um afeto muito profundo, né? Então, veja, tentar dizer, quanto mais vezes você tenta ser fidedigno ao que você está sentindo, às vezes parece que a experiência está fugindo da gente, né? Então, de acordo com Innes, a linguagem e a produção de signos situa entre dois limiares fundamentais e irredutíveis do sentido.
Baseado no limiar mais imediato, relativo à impactação e à significância corporificada dos objetos da experiência. Isto é, um vasto campo de imagens, de image esquematas, organizadores de cada sensorialidade vivida. Né? Então, certamente, vocês, nos momentos mais cruciais da vida de vocês, devem ter surgido essas imagens, essa espécie de intensidade inominável, mas que ela vem, talvez, com uma imagem. E no limiar superior, pós-linguístico, que ele chama exossomático, de maior vetor de abstração, articulador da dimensão representacional do signo, possibilitando ou restringindo as suas possibilidades de articulação verbal, simbólica, né, pictórica, como a gente quer. Então, é como se existissem esses dois registros no campo da experiência. Um que vai ser de como nós sentimos e somos tocados, né, eu lembro sempre falo, né, do poema do Miró da Muribeca, né, daqui de Recife. Ele fala: a janela do ônibus é danada para botar a gente para pensar. Né? Então, às vezes, quando a gente está ali no ônibus, nas grandes viagens, né, ou mesmo se você pensar numa sala de aula que tem janela, rapidamente você vê, às vezes, o olhar do seu aluno indo para um lugar remoto, distante, ou seja, de outras imagens e de outras intensidades sequestradoras do foco de atenção daquilo que seria culturalmente esperado, a aula. Né? E ele fala desse outro limiar, que nem sempre, né, a gente consegue esse campo de articulação, por isso que possibilita ou restringe, né, que são do pós-linguístico, dessa abstração, dessa articulação. Então, a Suzanne Langer, nesse livro maravilhoso, belíssimo, Feeling and Forms, ela vai dizer, né, porque a pergunta da Suzanne Langer é qual seria a especificidade do que é propriamente artístico. Ou seja, o que faz de um objeto ser artístico e não cotidiano? A grande pergunta, né? E aí, através da teoria da música, ela vai falar sobre esses signos presentacionais, ou seja, dessas formas, significant forms, que realmente tem uma significância, não é um significado, é a essência de toda a arte. Isso é o que a gente pretende dizer ao chamar alguma coisa de artístico, ou seja, o artístico é o que tem uma significância o quê? Sentida, vivida, né? E não necessariamente fechada no campo dos significados culturalmente estáveis ou aqueles mais familiares. Então, veja que essa significância, ela tem uma expressividade, né? É uma espécie de sinal que está para a compreensão, que nos leva a notar um objeto ou uma situação da qual é porta-voz. Esse signo, ele também é um símbolo e é compreendido quando acessamos a ideia que ele apresenta, né? Uma ideia que já é um modo de sentir. Aqui é o trabalho de Fefa Lins, né? Que é um artista plástico pernambucano que eu gosto imenso, que diz assim, e aí ele traz essa imagem, né, das mamas, que às vezes é mencionado como os intrusos, e faz essa representação aí fortíssima, né, que é como se fosse uma deformidade, uma espécie de anomalia, algo que também sai, né, do peito e se bifurca. Eu gosto muito dessa tela. Então, ela diz, a Suzanne Langer, vamos, portanto, chamar de importação vital a significância da música, em vez de significado, usando vital não como um termo vago de louvor, né, mas como um adjetivo qualificativo que restringe a relevância da importação ao dinamismo da experiência subjetiva. Ou seja, uma importação vital é aquilo que está mais vivo na unicidade subjetiva das nossas experiências. Pode ser um passarinho voando, pode ser uma sensação de bolo na garganta, né, como a gente chama. Então, essa importação vital, tá? É vital no sentido de que aquilo que adquire vida na unicidade daquela experiência. Então, ela trazendo da teoria da música como modo de pensar a teoria da arte, ela vai dizer o conceito básico é o articulado, mas não discursivo.
é uma forma que importa sem uma referência convencional. E, por esse motivo, apresentando-se, presenting itself, não como um símbolo no sentido ordinário do termo, mas como uma forma significante, em que o valor da significância não é logicamente discriminada, mas sentida como uma qualidade, ao invés de reconhecida como uma função, né? Então, nas artes plásticas, a gente sabe que existem experiências que você se sente muito atravessado por aquela representação, mais do que apenas o que eu poderia chamar de um reconhecimento, né? Mas aquilo lhe provoca em sentidos que nem sempre há uma incompletude enunciativa. Aqui eu coloquei uma imagem de Ana das Carrancas, de Petrolina, né, que ela foi casada, o marido era cego, e ela tem toda uma relação, leia o artigo, eu posso mandar depois para vocês, da professora Roberta Mello e do professor Rafael, sobre a história de Ana das Carrancas, o barro, né, que aí ela fazia essas carrancas e, com a cegueira do marido, ela passou a furar os olhos das carrancas, é uma marca, né, que era da obra dela. Então, a gente diz que a arte, né, com a Suzanne Langer, é a criação de uma forma simbólica dos afetos, dos sentires humanos. Então, uma representação, um signo presentacional é a imagem viva dos nossos afetos, por isso que ela sempre guarda uma certa incompletude no campo dos seus sentidos. Então, uma forma significante é uma expressão articulada do sentir, refletindo o que é verbalmente inefável, e, por isso, uma forma desconhecida de senciência. Por que de senciência? Porque ela é da ordem do sentir, daquilo que está no corpo. Toda articulação é difícil, extenuante, engenhosa. Vamos lembrar de Clarice Lispector, em Água Viva, né? Essas grandes autoras em A Paixão segundo GH, né? Produzir um símbolo requer uma artesania. E aí a Suzanne Langer traz essa passagem que eu adoro de coração. All making of expressive form, né? Todo fazer de uma forma expressiva is a craft, ou seja, há uma artesania. Um hábito cultivado. Vocês estão comigo aqui? Eu fico em silêncio, aí às vezes fico meio que a internet caiu. Sim, estamos ouvindo. Um hábito cultivado não pela arbitrariedade do seu fazer, mas pela lógica da necessidade da precisão. Sim, isso é outra coisa importante. Que essa craftsmanship, né, desses signos presentacionais, tem essa lógica que é da necessidade, como a gente viu, né, em Quarto de Despejo. Veja, há uma necessidade, há uma precisão. Ela precisava escrever, apesar de tudo. Há uma necessidade, né, de ter essa precisão em relação a essa senciência. Aqui a Clarice Lispector, né, que fala um pouco se aproxima, né, dessa dimensão presentacional, quando ela escreve sobre o assassinato de Mineirinho com 13 tiros, né, o Justiceiro, no Rio de Janeiro. Então, ela diz, esta é a lei, mas alguma coisa que me fez ouvir o primeiro e o segundo tiro com um alívio de segurança. No terceiro, me deixa em alerta. No quarto, desassossegada. O quinto e o sexto me cobrem de vergonha. O sétimo e o oitavo, eu ouço com o coração batendo de horror. No nono e no 10º, minha boca está trêmula. No 11º, digo em espanto o nome de Deus. No 12º, chamo meu irmão. O 13º, tiro, me assassina, porque eu sou o outro, porque eu quero ser o outro. Essa justiça que vela o meu sono, eu a repudio, humilhada por precisar dela. Enquanto isso, durmo e falsamente me salvo. Nós, os sonsos essenciais. Então, veja que ela aqui faz uma sequência, né? Veja, 13 tiros. Então, aqui a gente tem acesso como em câmera lenta. Algumas experiências que a gente vive muito intensas, a gente depois recupera ela em câmera lenta. Então, ela coloca a gente no fluxo senciente do horror causado, né? Porque ela dizia, um tiro só bastava. Que justiça é essa, né? Então, discutindo um pouco nessa diferença entre arte e artefato, né? Um artefato, diz a Suzanne Langer, é a combinação de partes materiais ou a modificação de um objeto natural
para se adequar aos propósitos humanos. Não é uma criação, mas um arranjo de um conjunto de fatores dados. A work of art, né, uma arte, é mais do que o arranjo de coisas qualitativas. Alguma coisa emerge dos tons ou das cores de modo que não existiam antes. E isso, mais do que um arranjo material, é uma forma de ciência. Né? Então, não sei se vocês lembram daquele filme com a Natalie Portman, né, O Cisne Negro. Tem aquela cena, né, que é filmada com a câmera e como se a gente tivesse dentro dela enquanto ela faz aquelas várias piruetas, né, e o diretor segurando ela pela cintura, né, a gente vê ali como é que aquela corporeidade capaz de executar o movimento à perfeição ainda não era isso que ele buscava, o work of art, porque é como se fosse exigido dela uma ciência que ela não possuía ainda as condições, enfim, ou mesmo, né, a estrutura para poder sustentá-la, tanto é que é um filme trágico, né? Então, ela se transforma em arte, ainda que é o preço de perder a própria vida. Então, sobre a particularidade dos signos presentacionais, que eu estou discutindo como uma propriedade, não só, a Suzanne Langer detestaria isso que eu estou dizendo, talvez, né? Talvez seja uma blasfêmia em relação à obra dela. Né? Eu estou dizendo que nós somos capazes de produzir signos presentacionais para dizer daquilo que é vital para nós. E que articular esses signos na arte de viver seja a condição da gente atravessar a resistência, o horror, de criar e de devolver para nós mesmos algo que nos é próprio, com a nossa própria corporeidade. Então, o professor Ines explica que a particularidade deste signo parte de uma outra referencialidade, como que originária de uma alteridade interior, tensa e inquietante do self corporificado. Né? Então, veja que não é uma imagem do objeto externo, é a percepção sentida e corporificada desse objeto. The semiotic fullness of presentational form is beyond language, but not beyond meaning. A completude semiótica das formas presentacionais está para além da linguagem, mas não para além do sentido. Estes signos, explica o professor Robert Innes, da Universidade de Massachusetts. Que foi? Falaram alguma coisa? Estou acabando já. Não, Alô? tudo tranquilo. Tudo bem. Estes signos, explica Innes, são marcados tanto pela incompletude quanto pela resistência em serem colocados em palavras, como se essas últimas fossem precárias na capacidade de dizer, guardando sempre uma porção de semidito. Então, veja que nesse processo, né, de autoração da existência, a perspectivação é sempre uma perspectivação corporificada, por isso que ela é descentradora e transforma. A partir da ambiguidade, da ambivalência que ela importa, né? Ela transforma os nossos posicionamentos. E aí, só para concluir, né, eu vou mostrar, talvez, como esses signos presentacionais, às vezes, podem aparecer na nossa linguagem cotidiana. Isso aqui foi uma pesquisa com os dados de pessoas transplantadas cardíacas, realizadas por Juliano, um psiquiatra daqui, Juliano Luna, Vitor Luna. Então, são nomes criados, né, a participante dizia, eu não sabia ainda qual o tratamento para essa doença, que no futuro, depois de uma devastação, queria escolher ir para o transplante. Só que durante a trajetória, durante 30 anos de tratamento, apareceu outra, no meu caso, apareceu outra doença, né? Então, vejo que ela traz essa imagem da devastação, né? Porque ela vai fazer o transplante já bem tardiamente, né? Então, vem a devastação, essa imagem fortíssima de um processo, né, que a atravessou. Belmira diz, eu sou bem do jeito que eu sou, eu tenho pessoas dentro de mim, se referindo ao transplante. Eu digo que eu tenho 3 filhos, porque ela, inclusive, não pode engravidar, né, depois do transplante. O coração foi um duplo transplante. Os rins e meu cachorro, são os meus 3 filhos, né? Porque são esses objetos de cuidado. É muito interessante essa forma, e é uma paciente que
está, inclusive, superando as estimativas, né, de sobrevida após um transplante duplo. Então, a perspectiva corporificada, sonora e visual da singularidade do vivido são vetores expressivos do ato de descrever a cena e, assim, reconstruir uma intensidade afetiva que tal memória ainda produz. Através de signos, né, como no caso, que eu acho que não vai dar tempo, como cantar dos pássaros, né, ou seja, qualquer objeto pode ganhar essa vida própria, né, ou seja, é sempre um modo de falar com o corpo que se faz presente na incompletude poética, fortemente estética desses signos presentacionais. Bem, gente, é isso. Acho que eu consegui fazer num tempo. Estou aqui disponível para as questões de vocês, que eu sei que eu vou aprender bastante. Obrigada. Obrigada, professora Marina, pela exposição brilhante, né? Eu estou aqui pensando como é que a gente coordena, cria elos e conexões com essa sua fala, e eu particularmente me sinto muito agraciada, né? Muito presenteada com essa exposição tão rica, né? Que dialoga com vários recortes interessantes da poesia, da arte como um todo, da filosofia da arte, da psicologia da arte. É um movimento extraordinário da sua apresentação. Eu fiquei particularmente aqui muito cheia de impulsividade, né, querendo pegar livros que me lembrassem dessas narrativas autorais, pensando em filmes. Minha cabeça fez um movimento enorme. E antes de abrir para perguntas, eu gostaria de fazer aqui alguma consideração, talvez uma pergunta aqui nesse núcleo dessa fala, para dizer dessa questão que você traz, da visão do autorar, né? Então, para você falar do signo presentacional, então você transforma a autoria em verbo, né? Então, não existe um autor ou uma autora, mas existe antes o ato de autorar. E você começa com a Carolina, né? Com o quarto de despejo, e isso vai mobilizando todo um campo conceitual para a gente poder entender a exposição. E, em primeira mão, a gente vai entender, dentro dessa questão do processo humano, dessa experiência contada, né? E isso me ajudou a entender uma série de outras coisas, inclusive o Frank, é o que eu estou lendo agora, né, Em Busca de Sentido, um psicólogo no campo de concentração. Então, eu fiquei lembrando muito dessa autonarrativa, não é? E ela é contada a partir do vivido, do imaginado, do sonhado, do desejado e do observado. Então, primeiro sendo uma percepção de si, e depois uma percepção do outro como sendo um contínuo desse primeiro sujeito, né? E, inclusive, quando ele vai falar dos indutos, né, ele vai dizer, eu não sou um sobrevivente porque sou bom, mas talvez os bons tenham morrido nas câmeras de gás. Eu estou aqui porque eu negociei para ter indutos para mim e para os meus amigos. Então, primeiro o mim, depois os que estão próximo a mim, né, e depois esse outro. Então, quando você traz também essa matéria, esse texto sobre a ocorrência, eu acho que é da Lispector, né? Sim, Você do traz Mineirinho. Sim, do Mineirinho. Sim, Então, vai dela. trazer, inclusive, essa ordem dos acontecimentos, né? O primeiro, o segundo, o terceiro, o 12º, né? Para a gente pensar como é que a gente está colocado como realmente o primeiro autor desse lugar, quando você chama a atenção para essa realidade humana e a primeira experiência sendo na primeira pessoa mesmo, né? E claro que depois essa pessoa é atravessada por uma interseccionalidade que tem o conteúdo sexual, social, né? E racial, étnico, de uma série de coisas que vêm enriquecer essa vivência. Então, essa questão sua, eu queria lhe perguntar,
a questão da significância, como você vai colocar no texto, a partir de vários recortes, a gente poderia dizer que ela tem o mesmo status que a gente dá ao sentido. Se significância é olhar além do significado, e ela vem com essa carga de subjetividade. Portanto, uma carga também autoral, a partir do que eu sou, do que eu vejo, do que eu vivo, né, de como eu conto que vivi. Então, a gente poderia dizer que significância se aproxima de sentido, ou há uma fronteira visível entre ambas? Essa parede é densa, é tênue? Como é que a gente pode colocar isso, professora? Quando a gente lê o texto da Suzanne Langer, né, em Feeling and Forms, que ela fala da significância, há um entendimento de um sentido que não é como outros sentidos, porque ela fala dessa dimensão vital. E a gente sabe que nem todos os nossos sentidos estão no campo da vitalidade que nos constitui, né? Que nem a gente precisa da arte para viver, porque viver não basta, né? A gente precisa contar com a arte, para, como o Bakhtin fala. Então, eu fico pensando, não estou aqui fechando a discussão, né? Porque eu leio como estudante esses textos, né? Não sou da teoria da música, né? Nem da teoria da arte, mas eu leio nesse diálogo com a psicologia. Eu tenho a impressão que quando ela fala dessa significância, né, é justamente daqueles objetos ou daquelas experiências ou vivências que marcam, que atravessam, que têm um lugar destacado numa espécie de... Se a gente fosse pensar num sistema, num ecossistema, como se houvesse uma hierarquia de intensidades, né? Então, eu fico pensando... não deixa de ser sentido, mas não seria qualquer sentido, porque ele é marcado por ambivalência, por incompletude, né? Então, por exemplo, é diferente o sentido de você narrar se alguém lhe pergunta, como foi seu dia? Ah, foi bom, né? Então, você não está fora do sentido ali, né? Mas quando Carolina de Jesus disse, eu fui intimada, meus pés doíam, e a intimação era para o meu filho, e ele só tem 9 anos, né? Então, ela, ao mesmo tempo que está narrando algo que aconteceu, ela destaca os 9 anos, né? Então, ela está é uma importância vital, digamos assim, né? Num sistema que, então, para mim, não seria um sentido como o outro, né, mas seria esse sentido que lança pistas dessa vida subjetiva, de atravessamentos que teriam, vamos chamar assim, numa hierarquia de sentidos, né, esse marcador mais intenso da ambiguidade e, posteriormente, no nível exossomático, da polissemia, né, porque o que é uma criança de 9 anos que é intimada, né, e veja que vem um ponto final. Ela fala, né, o nome do filho, ele tem 9 anos. Né? Então, às vezes, até essas metáforas fortes, elas não implicam numa articulação discursiva sofisticada ou apenas do poeta, né, como a gente vê, sei lá, a poesia portuguesa Herberto Helder. Ela tem, às vezes, a incompletude vai se dar justamente na simplicidade daquele enunciado que faz essa importação vital de uma ciência corporificada. É assim que eu tenho interpretado. Gratidão, esclarece eu bastante. Agradeço a questão, ela é muito importante, assim, porque eu realmente nunca tinha articulado. Muito obrigada, Bernardina, querida. Então, eu passo agora à professora Tatiana, que quer fazer uma participação. Fique à vontade, professora. Obrigada, Berna. Gostaria de saudar também as pessoas que foram chegando, né, Marina? A gente tinha aqui agora há pouco umas 30 pessoas, e Guto está aqui, você viu? Não, vi não. Guto está aqui também. Guto! Ele sempre tem participado dos eventos do DIPEM, eu fico muito feliz com isso. Veja só, eu acho que foi a primeira vez que eu vi você falando sobre essa sua pesquisa, fiquei fascinada. E eu fiquei pensando, enquanto você falava,
eu elaborei várias perguntas, e essas perguntas, à medida em que você ia trazendo toda essa arte aqui para ilustrar, para dialogar, ela ia sendo reformulada o tempo inteiro. E depois que Berna falou, eu joguei fora as perguntas e vou fazer uma nova. E pensando num dilema que nós temos no curso de música. Nós temos aqui alguns alunos da licenciatura em música, temos alunos do curso de psicologia também, da FBJ, de uma outra instituição parceira nossa, e alunos também de um curso de extensão que eu estou ministrando, que é de introdução à psicologia cultural. Eles estão... É um curso de 40 horas, a gente está aí mais ou menos umas 15 horas, e os webinários fazem parte dessa formação deles, né? Então, por isso que eles estão aqui. E eu fiquei pensando, e egressos da licenciatura, Jonas, me perdoe, aí também, que está pesquisando imaginação, viu? Improvisação e imaginação. A gente está nesse movimento aí. Mas a minha questão vem desse dilema, e que eu acho que tem a ver, agora que eu percebi, né, que tem uma possibilidade de se investigar através desse signo presentacional, dessa autoria da vida, que é o seguinte: a gente recebe os músicos, e alguns são músicos amadores, alguns são músicos bem início de carreira, alguns são músicos profissionais, alguns com carreira, sabe, assim, já, que gravam, que fazem tudo, que têm uma identidade, têm um modo de ser, um modo de fazer música, né? Então, eles vêm nesse processo de autoria da vida bem definido, usando um termo de Zitum, eles têm um set semiótico do fazer musical bem sedimentado, bem organizadinho. E, de repente, quando eles chegam na licenciatura, eles precisam reconstruir, de uma maneira muito mais acelerada, essa identidade, essa nova identidade, ou essa identidade ampliada, que agora incorpora também o professor de música. Então, a gente tem alunos, por exemplo, que chegam se reconhecendo única e exclusivamente como músico. E depois, a partir do contato com a professora Bernardina, a professora Aline, que está aqui também, com as disciplinas pedagógicas, eles vão se reencontrando de uma outra forma, vendo que eles podem ser, além de músico, podem ser também professor de música. E tem outros que têm uma dificuldade imensa e que não conseguem se reconhecer dessa forma, e tudo bem. A gente não está aqui para julgar, e até porque a nossa licenciatura prevê essa saída, digamos assim, dos egressos como professor de música, como maestro, como produtor, como uma série de coisas ligadas à música. E aí eu fiquei pensando, Marina, do ponto de vista metodológico mesmo, assim, de que forma a gente poderia utilizar esse processo de autoria que você coloca hoje para a gente investigar essas transições, essa incompletude, tudo isso, esse não ser, tudo isso que você coloca para a gente. Uhum. Veja, a parte, né, metodológica, ela é uma parte, assim, que sempre vai precisar partir como premissa a construção de um espaço de intimidade com o seu participante de pesquisa. Sem isso, a gente não tem um campo de elaboração, nem a temporalidade e abertura necessária para isso. Então, assim, geralmente, pesquisar essas questões, elas são bem trabalhosas, né? Porque vai requerer da gente, como pesquisador, uma artesania para criar as condições confiadas, reflexivas, de acesso à intimidade, inclusive, dessas vivências, né? Que são vivências, às vezes, não normativas, né?
Então, eu imagino que um músico pode ter uma relação, aspas, como Vygotsky diria, né, espontânea, com a música, que aprende sentido. E aí ele vem para uma formação, ele precisa se submeter, né, a outros vocabulários, e isso pode ser vivenciado como uma intrusão, como uma estereotipia, como o oposto de tudo aquilo que ele tinha como signos, como produção sígnica, como modo de produção sígnica para a sua experiência. Então, assim, a pesquisa, né, quando eu falo da importância, da intimidade, né, da gente criar espaços confiados, né, porque, às vezes, a própria situação de pesquisa, ela se torna o único contexto em que os nossos participantes vão poder fazer esse tipo de elaboração. Porque, às vezes, é penoso, né? Esses autores, até o Eduardo Louis, você vê que eles escrevem com o coração na boca. Então, não é um processo, assim, prazeroso. Não é a criação de sons doces e orações. Sair, muitas vezes, né, dessa espécie de anestesia, né, da adaptação à rotina, ao cotidiano, para entrar em contato e construir essas imagens vivas desses afetos, né? Então, são abordagens, inclusive, que se avizinham muito a uma pesquisa de intervenção, né? Eu estou me lembrando aqui, eu acho que Cássia está aqui com a gente, e Cássia foi estudar. Cássia, tu estás aqui ainda? Não. Eu vi o seu nomezinho rapidamente, não sei se ela, eu acho que ela teve que sair. Mas Cássia teve que estudar o processo de envelhecimento em mulheres negras, como é que elas se reconheciam, né, E a gente tinha toda a ideia de elaboração de diário por WhatsApp, e aí, de repente, elas não tinham WhatsApp, fazer uso de pouco celular, muitas, inclusive, tinham uma relação com a escrita que era muito episódica, e até quando a gente abordava individualmente, que teve a etapa bem etnográfica, né, essa elaboração sobre essas memórias não vinham assim, eu acho que quase até uma coisa que se defendia no sentido aí mais freudiano. Aí a gente mudou a abordagem e aí a gente construiu, por exemplo, grupos em que cada grupo elas tinham que trazer um objeto significativo, não que se aproxima de uma forma significante, e falar desse objeto. Aí, olha, gente, mudou tudo. Porque elas, inclusive, dizem que elas nunca diriam aquilo se não fosse naquele grupo. Ou seja, aquele objeto, lembrando no sentido merleau-pontiano, né, como se desse materialidade e recuperasse não só a carnalidade, mas esses sentires que às vezes ficam ali sobre, né, eu fico imaginando aquelas cidades soterradas, né? Então, sobre essas outras camadas, sobre esses outros vocabulários que a gente precisa dar conta, né? Então, em termos da produção desses signos, né, eu acho que a gente precisa, nessa artesania metodológica, pensar em como a gente cria estados de confiança, estados de abertura, e nessa artesania também, né, caminhos de acordo com a singularidade dos participantes, em que seja, Vanessa, tá certo, obrigada, em que seja possível esse tipo de articulação. Tchau, querida. Não sei se eu respondi sua questão, Tati, mas é assim que a gente tem elaborado. E aí, assim, os dados, por exemplo, da pesquisa de Cássia, você tem que colocar um escafandro para sobreviver, assim, porque eles são muito fortes, principalmente os da infância, são vivências, às vezes, muito dolorosas, e que essas mulheres se reconheceram ali. E aí depois, e aí tem essa dimensão ética também, né? Alguns perguntam, olha, a gente vai fazer mais desses grupos, né? Porque assim como a arte, essa elaboração, né, ela tem essa potencialidade de produzir futuros, né? De gerar, né, essa potencialidade aí imaginativa, porque às vezes o sujeito se sente sequestrado do campo dos seus possíveis. Verdade. Obrigada. Eu que agradeço. Alguma pergunta? Alguém deseja fazer alguma pergunta?
interagir com a professora, com a temática, algum ponto que vocês queiram destacar, alguma experiência no caminhar da pesquisa que vocês queiram colocar aqui, alguma lembrança que a exposição mobilizou aí em vocês, alguma coisa a ser colocada? Bom, eu fiquei fazendo um movimento também, professora Marina, com relação o trabalho biográfico, né, e o trabalho autobiográfico. Isso me lembrou um livro, né, do Wagner William, ele vai fazer a história da Maria Teresa Goulart, e ele chama Uma Mulher Vestida de Silêncios. E tem uma coisa da corporidade muito forte aí, que tem a ver com essa mulher silenciada, né? Essa primeira dama, essa mulher que está simbolicamente nesse lugar e é programado para ela um silêncio. E claro que se ela contasse a própria história, nós teríamos uma outra riqueza, né? Desse lugar de fala, desse valor dado à própria história, que eu aprendi agora com a sua exposição, e eu que gosto muito de trabalhar com autonarrativa, com autoetnografia, então que esse olhar para si nunca é um olhar só para quem caminha, né? Mas é um olhar também sobre o caminho, né? Sobre a significância e o sentido que esse caminho tem para mim, né? Então, dois irmãos que moram na mesma casa, estudam na mesma escola, têm uma vida muito próxima, eles contam experiências completamente diferentes em alguns momentos da sua vida. Então, num momento, a cena dos 9 anos do filho vai chamar a atenção, para o outro, essa cena passa em branco, ele já vai para um outro lugar, né? Então, o trabalho autoral, o trabalho narrado, o trabalho autobiográfico, nunca é um trabalho de um olhar sobre si e para si, não é? Mas é um olhar também para a paisagem desse caminho, né? E para os marcadores que vão fazendo essa história ter rupturas ou ter continuidades, né? Então, é só para dizer mais uma coisa que a sua fala me toca, né? E chama minha atenção e me faz mesmo aprender muito nesse momento. Então, fico com desejo enorme de ouvi-la outras vezes e certamente de lê-la. Então, a gente pode encerrar, professora Tatiana. Tem alguém que queira manifestar alguma questão, alguma participação? Tem. Naira, por favor, pode Certo, falar. Mari. Eu, te escutando e lendo também o artigo que você publicou esse ano, para pensar um pouco a questão da corporeidade na pesquisa, especialmente com temas que são mais sensíveis, mais íntimos, e aí eu fico pensando que a gente fala muito sobre como colocar o nosso corpo na pesquisa, e eu penso que a gente faz esse diálogo pós-construção de dados, né? Então, quando a gente vai expor, a gente fala muito sobre o que eu estou falando aqui de mim também, eu estou falando sobre o que eu penso, como esse tema me atravessa, e como se a gente construísse mesmo um compromisso de reciprocidade ali com aquelas participantes, mas fico pensando em como construir esse compromisso também, quanto a gente está construindo esses dados juntos, sabe? De, tipo, como também se colocar o nosso corpo de uma maneira sensível e pedir para o outro que divida algo íntimo, e de um jeito que a gente vai dividir essa intimidade, talvez quando a gente escreve o artigo, quando a gente está escrevendo a tese, mas quando a gente vai fazer essa entrevista, a gente não está dividindo, né? Geralmente a gente está lá dizendo, tá, não, me ajude aqui, né, a pensar, mas fico pensando também como colocar o nosso corpo sem que a gente também não tire esse espaço do outro, mas como pensar o nosso corpo que a gente divide essa intimidade com a outra pessoa de maneira recíproca. E também não sei como pensar isso, mas isso foi eu elaborando enquanto você foi falando também de estar presente, mas também pedir ao outro para estar presente de um jeito que a gente só fala sobre a nossa presença depois. E esse depois nem sempre os participantes vão ver,
esse depois, né? Às vezes vai ficar ali dentro dessa comunidade acadêmica, então como pensar também o que chega depois enquanto a gente está no durante, entende? Excelente questão, Naira, muito obrigada. E eu acho que ela fala também sobre o não álibi do pesquisador, né? Esse semestre eu estou dando uma disciplina eletiva que eu gosto muito, que inclusive o projeto aqui em 2024 ela se transforma em um livro, né? Que é sobre a entrevista, eu falo as dimensões não manualizáveis da entrevista. E um dos desafios, né, é justamente entender como é que, eu estava falando ontem, né, como é que a gente pode criar esse estado de abertura, de reciprocidade, como é que a gente se coloca sem ser uma invasão bárbara, sem estar ali apenas fazendo um extrativismo epistemológico. E eu acho que isso vem desde a forma como a gente chega nas pessoas, até também os compromissos que a gente faz, que não é só artigo, né? Por exemplo, eu mencionei aqui o trabalho de Hortência, né, com as pessoas super endividadas. Então, ela foi lá num serviço de negociação das dívidas, e as pessoas espontaneamente, quando sabiam que ela não era da instituição a quem elas estavam devendo, né, abriam seu coração para ela, num desespero, porque são pessoas que estão vivendo o encurtamento, diferente do poeta forte, eles se sentem sem perspectivas, né, em relação a que a vida se torna pagar boleto, e mais que pagar boleto, a insuficiência, né? E muitas depois procuravam, por exemplo, saber se tinha como continuar a pesquisa por conta da reflexividade que a pesquisa gerava sobre os modos de consumo. E, às vezes, até de domínio conceitual também, né, sobre o que são esses juros, quais são os modos de... Então, assim, eu acho que a gente, na psicologia, a gente fala muito de ética, né, mas como é que a gente pensa a situação de entrevista como geradora de sentidos, não só para mim, pesquisadora, mas sentidos que podem ser, através do processo criativo que a entrevista potencializa, né? Como é que ela pode produzir também para o participante, e não só a devolutiva no sentido dos meus achados de pesquisa, né? Mas como essa pesquisa, como eu também desenvolvo um compromisso com essas pessoas, não que às vezes no comitê de ética a gente diz, olha, se ficar ansioso, tal serviço vai atender fulano, né? Mas como é que a gente pensa também os efeitos da pesquisa enquanto a criação de redes de atenção, de tecnologias de cuidado, né? Então, hoje, por exemplo, os estudos que eu faço, eu tento sempre pensar em como eles podem gerar prolongamentos responsáveis em relação até mesmo a esse campo espontâneo, autonarrativo, de muita apresentacionalidade. Isso é delicado, assim, como eu estou dizendo, voltando até para a questão da Bernardina, né, quando a gente vai ler Gadamer, ele discutindo a questão do método, ele vai falar que a experiência estética, a experiência no campo das artes, ela não é um corte em relação ao que a gente vive, mas é aquilo que nos arranca da ordinariedade da vida, mas nos coloca, assim, mais mergulhado ainda no que devolve o todo do nosso ser. É assim que Gadamer chama. Por isso que a gente precisa tanto da arte, né? Então, assim, não tem uma resposta muito simples, Naira. Eu acho que esse é um dos desafios que eu fico me debatendo na disciplina. Eu discuto um pouco, assim, dessa questão do estado de presença, né? Como eu também construo sintonias, né, e um espaço confiado, mas também eu acho que tem essa parte do nosso compromisso, entender o que esse trabalho desperta, e que, aí, assim, eu fico parecendo um pouco CNPq, né, meio besta, mas, assim, de que produtos isso pode articular, não só devolver o resultado da pesquisa, né, mas de tecnologias de atenção, vamos chamar assim, de dispositivos clínicos, de redes políticas, né, enfim, esse tipo de coisa, assim. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim, e sobre o nosso corpo, né, eu acho que o nosso corpo a gente trabalha, eu digo assim, antes, durante e depois, né? Porque a Hortência diz mesmo, olha, eu não sou a mesma depois da etnografia, né? E eu acho que, assim, a participação observante, né? E eu acho que isso tem a ver também com como a gente desenvolve na gente essa sensibilidade estética. Não adianta você esperar a abertura
se você tem uma existência feita por evitação, por formas de adormecimento do seu mal-estar. Você só pode se conectar com a dor do outro se você dá dignidade à sua dor própria. Né? Não no sentido de tentar fugir dela, né? Mas fazer dela alguma coisa mais bonita, de reconhecê-la. Né? Então, acho que tem uma parte dessa tessitura pessoal que a gente discute pouco, que é como se fosse algo de interesse apenas da clínica, mas que eu acho que é pervasiva a pesquisa em abordagem qualitativa, de muito foco na subjetividade, etc. Obrigada, Não sei se eu respondi, Naira. Mas acho que sim, acho que são. Acho que né? Não tem uma resposta. respostas, não são respostas, são reflexões mesmo, que, como você pontuou, a gente discute pouco. E dá para começar a discutir mais, talvez, para construir caminhos, né? Mas obrigada. Obrigada a você. E aí, assim, isso só me lembra também dessa dimensão do tempo, né? Que nem eu pesquisei com técnicas de enfermagem. Você conseguir, até na situação de entrevista, que ela saísse do acelerômetro entre um plantão e outro. E para algumas, aquilo era uma experiência. Então, ela vinha o choro, vinha tudo que não vinha nos outros momentos. Isso porque durante 15 dias elas mandavam áudios falando sobre o cotidiano. Então, quando estava no hospital, estava cuidando da mãe com câncer, eram mulheres, assim, super cuidadoras. Foi bem forte esse trabalho. Obrigada, Naira, por sua questão. Eu vou passar agora para a Larissa, que quer fazer uma pergunta, mas eu gostaria de fazer um atravessamento aqui para a Naira, né? Não sei se ela conhece o livro Sociedade de Esquina, esqueci agora o autor, mas é uma experiência brilhante de etnografia. O professor pesquisa e para fazer a etnografia ele vai morar por 2 anos no lugar. Então, os apêndices do livro tem um brilhantismo que, quando estava no doutorado, meu orientador falou muito desse livro e recomendou. E disse: eu comecei pelos apêndices, eu também, né? Já fui começar pelos apêndices. Aí eu acho que ele ensina muito sobre etnografia, né? É de White. Sim, é isso mesmo. Exatamente. Foi a pesquisa de pós-doc dele. Então, passo agora para Larissa. Larissa, a palavra é sua. Oi, pessoal, boa tarde. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Eu estou num lugar aqui muito ruim, assim, com muito barulho, mas assim, não gostaria, não queria deixar, né, de parabenizar mesmo, Marina. Essa última fala agora, né, dela, que Naira provoca assim um pouco, me remete muito assim ao olhar sensível, à própria apresentação, né, de Marina, nesse olhar para os dados, nessa construção de sentidos. E o quanto que a pesquisa da gente, às vezes, a gente vai naquela perspectiva da entrevista, de coletar, mas o quanto que o quanto se produz sentido naquilo ali, não só do que a gente quer pesquisar, mas no outro. Eu acho que é muito a ideia do que o Sócrates fala, né? Assim, que o filósofo ele traz, né? Como obstetra, ele deve fazer parir ideias. E aí, pensando na perspectiva do psicólogo, dentro dessa linha também, de não de dar resposta, mas de fazer para ideias. E aí, na pesquisa, né, o que me inquieta, o que tem me inquietado muito, e aí a gente, né, nessa tarde, vem me remetendo à minha própria pesquisa, que agora eu trabalhando com famílias de pessoas trans. E aí, eu pensando, qual a minha participação nisso? Como é que eu consigo mobilizar isso? E assim, muito inquieta. Eu estava até conversando com minha orientadora, poxa, o que é que eu posso fazer? Uma pesquisação, como é que eu consigo intervir dentro disso? Porque minha ideia não é só pesquisar aquilo, mas é justamente o que Marina tem falado, talvez em outras palavras, nessa construção de sentido, nessa co-construção. Você está mobilizando algo ali, né? Quando você sai da pesquisa, eu acho que você consegue mobilizar muita coisa, assim, para ideias, né? Ainda que numa esfera muito sensível, com muitas fronteiras, mas eu acho que dá para permeabilizar muita coisa e fazer emergir muita coisa, principalmente na relação ali com o participante, na relação ali da construção de dados, né? Enfim. Larissa, muito obrigada por sua questão e o seu
sempre a sua forma, assim, muito delicada, né, de acompanhar esses debates, né, e eu acho que a pesquisação, né, inclusive, a gente pode pensá-la não só, assim, fazer muita coisa da tecnologia, mas, às vezes, no próprio momento de escuta, né, o que a gente pode gerar de testemunho, né, para aqueles que você está escutando, como é que você pode também ali pensar em metodologias, né, que favoreça essa expressividade. Eu acho que na psicologia a gente estuda muito a linguagem, assim, seu foco mais comunicativo, do significado culturalmente, ou do vocabulário. Às vezes, na análise didática, é isso que eu respondo no artigo que Naira citou, né? Às vezes, assim, eu noto que é uma pressa muito grande de estabelecer correspondência entre o que o participante quis dizer e o que ele entre o que você pensa que ele diz, né, e o que ele falou, e eu acho que tem uma outra dimensão da linguagem que está implicada nessa noção de signos presentacionais, que é a sua expressividade. Para mim, a expressividade é você sustentar, inclusive, a alteridade singularíssima e fazer com que o seu participante também a reconheça, enquanto incompletude, porque se ela está enquanto incompletude, ela alude ao campo do possível. Veja que a Carolina de Jesus, ele tem 9 anos, né? Então, e ali faz um ponto final, né? Então, é como se fosse uma interrupção. Então, assim, eu penso que essa devolutiva, ela vem desde desse tipo de escuta, desse modo de produzir presença, de gerar uma outra temporalidade diferente, né, daquela da produção e do campo das atividades comuns desse sujeito, e também provocar nele, né, dentro das suas possibilidades, que essa é outra coisa também importante, esses modos de sentir, de se reconhecer naquilo que ele disse, né? Então, por exemplo, esse trabalho de Cássia, para essas participantes, teve uma que disse assim, olha, teve um axé que levou tudo, mas esse ursinho que minha madrinha me deu, estava lá. E aí ela foi falar desse ursinho, foi uma mulher que começou, né, passou por trabalho infantil, foi muito, muito explorada, nunca usou, inclusive, esse termo, trabalho infantil, né? Isso é outra coisa. Eu falei, a gente precisa analisar o que quer dizer esse eufemismo, né? Que às vezes o discurso acadêmico, né? Ele é muito rápido em decodificar, né? E esses outros modos de dizer dizem também daquilo que está na ordem da suportabilidade para aqueles participantes e, consequentemente, das possibilidades que eles puderam criar para si, né? Então, Larissa, foi muito importante isso que você falou, porque a expressividade em si, é isso que eu quero dizer, pensando na arte, ela em si já é uma espécie de dádiva. É você já fazer uma espécie de furo nessa coisa tagarelante, né? Nessa coisa desse tipo de linguagem que está tão pervasiva, a linguagem do computador, da IA, etc. Então, eu acho que a gente precisa aprender e descobrir modos de dar visibilidade no modo que a gente faz a psicologia a essa expressividade singular, como, por isso que nessa disciplina que eu adoro fazer, não sei se os alunos tantos, mas eu gosto de entrevista, a gente vai para obrigada a você, Aline e Augusto, a gente vai para as entrevistas de Eduardo Coutinho, que é um documentarista, mas que ele é uma fera na entrevista, não é psicólogo, ele é um documentarista, mas ele tem uma forma de estar muito autenticamente presente ali. Então, assim, obrigada por sua questão, Larissa, querida, muita saudade, viu, de você, de Marina, de Mari. Gente, muito obrigada, viu, Marina? E aqui suas falas, assim, mobilizando muita coisa, né? Inclusive nas nossas pesquisas mesmo. Eu acho que eu acho que para além da técnica, né? Quando a gente fala de uma pessoa que está ali numa disciplina, dando aula, mas eu acho que a sensibilidade que você tem para ajudar a gente a produzir esses dados, né? E eu falo isso, inclusive, na minha pesquisa de mestrado, assim, o quanto que eu consegui olhar para o meu trabalho diante do que você trouxe, do que você conseguiu enxergar, né? E que talvez, às vezes, a gente não consiga nomear, né? Faltam palavras para aquilo que está ali. E o que está ali é justamente esse infinito, sabe? Assim, esse infinito, né? Que você tanto traz na sua fala, no seu trabalho. Marina está aqui, eu tive que trazer... Oh, gente, perdão, eu trouxe ela ao dentista. E aí, ela está o tempo todo. Posso falar com Marina? Desculpa, gente. Um beijo, Marina, é a filhinha de Larissa, minha xará.
Cadê o Antônio? Antônio está na escola, Marina, mas ele lembra sempre de você, viu? Manda um beijo para ela. Um beijo. Um beijo, Ô, querido. querida, um beijo. Obrigada, Maria. Então, a gente vai encerrar, não é, em razão do avançar da hora, dentro do tempo estimado, a gente está já cumprindo, né, a agenda que a gente tinha se comprometido, de mais ou menos 1h30, 1h40, e eu encerro, antes de passar para a professora Tatiana, agradecendo imensamente a professora Marina por esse banquete, né, por esse banquete, por essa mesa tão rica, por essa partilha, né? Porque você nos alimentou, né? Com o que trouxe, nos deixou com fome também, né? De Que outras bom. coisas. Então, agradecer a todos e todas que estiveram aqui, né? Integrando esse painel, interagindo pela Obrigada. fala, ou pelo silêncio. No silêncio também há interação, né? O outro está pensando, está ruminando as coisas ali. Então, gratidão, né? Gratidão ao DIPEM pela oportunidade de interagir com tantos outros campos, né? Eu que sou da educação, então, ser integrante do DIPEM, estar aqui na história dos 10 anos, também me enche de orgulho, de satisfação, de alegria. Então, gratidão, professora Marina, esteja conosco mais vezes, foi de Conte fato sempre. uma grande alegria, e eu devolvo a palavra à professora Tatiana. Muito obrigada. Obrigada a você. Querida Marina, eu espero que da próxima vez você venha, traga Antônio, venha a família toda para se divertir bastante aqui, trabalhar conosco, nem que seja assim, 2 dias, você fica, dorme, a gente faz um rolê por aqui, né? Vai ser bem legal. Faço um bolinho de banana para você comer, trago você aqui para casa, faço um cafezinho com canela, né? Oh, imagina! Lugar não vai faltar. Eu vou adorar, certamente. E agradecer a você, uma discussão super rica, né? Como eu disse, foi a primeira vez que eu vi você falando sobre as coisas que você pesquisa, que a gente aí vai se encontrando em outros lugares, em outros debates, mas foi ótimo ouvir isso. Já fiquei querendo esse seu artigo, né? Inclusive, fiquei já, assim, aqui torcendo para a publicação desse livro, Sim. sobre as entrevistas, que vai ser Esse vai demorar um pouquinho mais. Mas o que você mencionou, que acho que foi Larissa que falou dele, pronto, você me mande, que a gente já coloca no nosso grupo de estudo com os nossos alunos, vai ser muito bom. Então, é isso, agradecer bastante a participação de todo mundo. A gente ainda tem 2 webinários, um com o professor Luca Tateu, que vai ser dia 31, é numa sexta-feira, 31 de outubro, e o próximo, eu não lembro a data, mas é no comecinho de novembro, que é com o Gabriel Fortes. Ele e um outro professor lá da universidade dele. Vai ser bem interessante. Então, a gente encerra com, assim, muita gratidão, né, por essa partilha, por tanto aprendizado, e eu tenho certeza que os alunos ficaram, assim, extasiados, não é, com tanta leveza para apresentar coisas tão profundas, né? Realmente encantador. Gosto muito de ouvi-la, pela poética, não é, que emerge sempre da sua fala, e eu me sinto assim, embalada, abraçada pelo seu discurso sempre, viu? Gosto muito, muito, muito. Tá? Então, até a próxima. E se você quiser fazer suas considerações finais, fique à vontade. Vou fazer, né? Eu disse assim, eu não durmo, né? Porque a gente faz as coisas assim, a vida de pesquisador é uma vida que eu acho um tanto solitária, né? A gente produz, a gente escreve.
Então, esses momentos são realmente muito especiais, e escutar, né, a participação e o olhar de duas colegas, né, que eu tenho tanta admiração, Tatiana, Bernardina, né, então, essa ressonância alimenta de sentido e de signos presentacionais também, né, fiquei contente que é um banquete saudável, já que deixa a gente com fome, então foi saudável, porque não deixou a gente empanturrado, né, e dizer que vocês também me alimentaram muito de esperança, de desejo, né, porque é quase uma atividade de resistência a gente pesquisar hoje no Brasil, né, dentro das condições que nos são dadas institucionalmente, e dizer que vocês podem sempre contar comigo, que eu tenho o maior prazer em discutir e conversar essas birutices teóricas que eu gosto de, essas coisas telúricas, mas que para mim são as mais importantes, né? E muito, muito obrigada de coração, Bernardina, Tatiana, de PEN, Larissa, Nária e todo mundo que está aqui com a gente até essa hora. Muito obrigada. E mando sim os artigos. Mande, vamos aguardar, querem degustá-los. Um abraço, gente. Abraço. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal.